Fala galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos iniciando agora a nossa aula de número 7 e o conteúdo de hoje é função do adjetivo no sintagma nominal, em que discutiremos o que é um adjetivo e qual a sua função dentro do sintagma nominal. Portanto, pegue seu caderno, pegue seu lápis e anote tudo aquilo que você entendeu e anote tudo aquilo que você também não entendeu. Vamos lá aprender comigo? Para iniciarmos nosso conteúdo, primeiramente eu gostaria de lembrar para vocês o que é um sintagma nominal. Sintagma nominal é um composto de unidades mínimas em que existe uma relação de determinação. Daniel, ainda não entendi. Vou te explicar melhor. Gente, a todo momento nós estamos nos comunicando por meio de textos. E esses textos, a maioria das vezes, utilizam de frases para serem compostos. E essas frases, elas são compostas por unidades mínimas de sentido. E essas unidades mínimas de sentidos são o que nós vamos chamar de sintagma. Os sintagmas, eles podem ser vários. Nós podemos ter um sintagma nominal, um sintagma verbal, um sintagma preposicional, um sintagma adverbial. E o que vai determinar o que é esse sintagma é justamente o seu núcleo. No caso do sintagma nominal, nós vamos ter o quê? O substantivo como núcleo. Por exemplo, um rei, linda filha, um castelo, uma autora, etc. Então perceba que, para nós construirmos nossas frases, a gente divide inconscientemente essas frases em blocos, e esses blocos vão representar o sentido. Por exemplo, nós vamos determinar quem é a pessoa, nós vamos determinar quem é a ação por meio dos verbos, nós vamos dizer os complementos dessas ações, qual foi o tempo, qual foi o espaço. Então, gente, nós vamos construindo essas relações de sentido ao momento não, ao passo em que nós vamos nos comunicando, tá certo? E esses blocos de sentidos nós vamos chamar de sintagma. Lembrando, sintagma nominal, o núcleo é um substantivo. Por exemplo, em um rei. Entre um e rei, qual é o núcleo desse sintagma nominal aqui, Daniel? Rei e rei é um substantivo, portanto, fica um sintagma nominal. Linda, filha. O que é mais importante? Linda ou filha? Nessa relação aí de sentido, qual dos dois é melhor? Linda ou filha? Filha, tá certo? Portanto, é um sintagma nominal, porque filha é um substantivo. Um castelo, duas palavras, um e castelo. O que interessa mais para a frase fazer sentido? Castelo, portanto, castelo, que é um substantivo, é um substantivo e é o sintagma nominal um castelo, certo? E por aí vai, gente. Vários são os sintagmas. Todo momento nós estamos construindo isso. Mas alguns desses sintagmas nós podemos adicionar outras palavrinhas, como o adjetivo. E a nossa aula de hoje é saber qual é a função do adjetivo dentro do sintagma nominal. Daniel, o que é um adjetivo? Gente, um adjetivo é uma palavra variável, ou seja, é uma palavra que pode ser flexionada em número, singular e plural, gênero, em masculino e feminino, que especifica e caracteriza o substantivo, ou seja, atribui uma qualidade ou uma característica àquele substantivo. Por exemplo, o Daniel é lindo. Eu falei agora um sintagma nominal. Quem é o núcleo desse sintagma nominal? Daniel, que no caso sou eu. E aí eu vou atribuir uma qualidade a Daniel. E qual foi a qualidade que eu atribuí? Lindo. Daniel é lindo. Então, gente, esse lindo é um adjetivo. E nós temos vários deles. Lindo, feio, gordo, magro, baixo. Quando eu falo de características físicas, mas eu posso dizer que uma pessoa é pura, simpática, empática. Eu posso dizer mais também coisas ruins. Mal amada, recalcada. E por aí vai, tá certo? Então, gente, adjetivo é aquela palavra que especifica e caracteriza o substantivo. Então, gente, toda vida quando nós temos um sintagma nominal, é possível que nós adicionemos a ele um adjetivo. E a partir do momento em que nós adicionamos esse adjetivo,
o sentido original daquele sintagma ele é modificado. Por quê? Agora, o núcleo do sintagma tem uma característica. Então, vamos ver aqui, ó. Filme raro. Isso determina o quê? Uma qualidade, que esse filme ele é raro, ele não é encontrado facilmente. Garotos e garotas espremidos na praça pública, estado, ou seja, qual é o estado daqueles garotos e daquelas garotas? Como é que eles estavam? Estavam espremidos na praça pública. Vamos lá supor que esses garotos e garotas estavam em em um show, em uma palestra sobre educação. Então, gente, qual é o estado? Como é que estavam aquelas pessoas espremidinhas, tá? Cores sutis, aparência, determina aí a aparência. As cores sutis são cores leves, que não tem uma força muito grande, assim, quando a gente olha, diz, nossa, que cor forte. Por exemplo, o branco, um azulzinho bebê, um rosa, rosinha leve. Então, são cores sutis, tá? Diferentemente do vermelho, quando a gente olha, nossa, vermelho é uma cor forte. Líder nato, maneira de ser. Quando a gente, por exemplo, tem um líder de sala, o líder, a gente diz assim, nossa, ele é um líder nato. Por quê? A maneira de ser dele é de um líder, tá certo? Nordeste brasileira, procedência, de onde surgiu, tá certo? De onde surgiu, não, desculpa. De onde qual foi a procedência, por que o Nordeste ele é brasileiro? Porque ele é do Brasil, tá, gente? Ritmo lento, tá? Então aqui a gente dá a ideia de tempo, artista urbano, do espaço, pode ter o meu artista rural, e rural diz que essa pessoa não é da área urbana, né, da cidade, já é do campo, indústria cinematográfica, uma finalidade, tá certo? E quantidade de infinitas combinações. Gente, nós vamos ter várias significações para dar aos sintagmas nominais, tá certo? Ao substantivo, principalmente, quando nós tratamos de adjetivo, beleza? E, gente, existe uma outra coisa que é a posição do adjetivo dentro do sintagma nominal. O que é isso, Daniel? Gente, a depender da posição em que nós coloquemos esse adjetivo, o sentido do sintagma ou da frase inteira ela é modificada. Por exemplo, vou retomar aquilo que eu disse antes e vou dar um exemplo. Ao acompanhar e caracterizar o substantivo, o adjetivo pode vir antes ou depois dele. Dependendo do contexto, ou seja, da situação de comunicação, em alguns casos, o fato de o adjetivo vir antes ou depois do substantivo altera o sentido desejado. Por exemplo, eu ganhei um presente grande. Eu ganhei um grande presente. Embora essas frases elas possam soar similares, quando a gente vai olhar, o sentido delas é bastante diferente. Tá certo? Por quê? Qual é o adjetivo aí, Daniel? Nessas duas frases. É grande. Dentro do sintagma nominal, um presente. Primeiro nós temos um presente grande e depois nós temos um grande presente. Então, na primeira frase, o grande vem depois do substantivo e na frase seguinte nós vamos ter grande antes do substantivo. Então, prestem bem atenção. Eu ganhei um presente grande. Quando nós dizemos isso, gente, significa dizer que o presente ele é grande, tá certo? Geograficamente, o tamanho dele é muito maior, ele ocupa um espaço, tá certo? Então, fisicamente, esse presente ele tem um tamanho grande, não é um presente pequeno, é um presente grande, tá? Mas quando eu digo assim, eu ganhei um grande presente, tá? Já é diferente. Esse presente aí ele não pode ser calculado muitas vezes, ou é de um valor sentimental inestimável. Então, as pessoas elas quando ganham um presente desse, que elas não acreditam que ganharam aquilo, de tão bom e de tão valoroso que é esse presente, que elas dizem, eu ganhei um grande presente, de um valor inestimável. Então perceba que foi só alterar a ordem desse substantivo e desse adjetivo que o sentido muda. E a gente já faz isso demais, tá certo? Demais mesmo. Quando diz assim, nossa, que menino lindo! Nossa, que lindo menino!
Tem uma diferença dentro dessas duas frases, tá? Muitas vezes a gente quer dizer antes qual é a qualidade da pessoa do que dizer quem é a pessoa, tá? Então, por exemplo, nossa, o inteligente, o incrível, o maravilhoso Daniel. Poderia estar dizendo Daniel, o incrível, maravilhoso, lindo. Poderia ter dito isso depois. Mas muitas vezes eu quero valorizar as qualidades dele antes do que propriamente ele, tá certo? Do que, se, do contrário, que eu valorizava ele primeiro e depois dizia quais eram as qualidades. Então tem essa diferença aí, beleza? Gente, além dos adjetivos, nós vamos ter também a locução adjetiva. O que é uma locução adjetiva? Gente, é um conjunto de palavras que exercem a mesma função de um adjetivo. Ou seja, quando nós temos duas palavras ou mais, que elas vão exercer a função de um adjetivo. Por exemplo, Nordeste do Brasil. Esse do Brasil é uma locução adjetiva. Por quê? Eu tenho aí duas palavrinhas, que é uma preposição e um substantivo, tá certo? E aí eu junto essas palavras e elas podem se tornar um outro adjetivo, que equivale, do Brasil equivale a brasileiro. Ou seja, eu posso substituir do Brasil por um adjetivo, que é brasileiro, beleza? E essas locuções adjetivas, elas são formadas por preposição, que é, por exemplo, aqui, ó, do, certo? Brasil, da cidade, do cinema. Essa palavrinha que liga as palavras, ela é chamada de preposição. Depois, em uma outra aula, eu explicarei melhor a função de uma preposição dentro das frases, tá? Ou por uma preposição e um advérbio, que é assunto para uma outra aula, tá certo? Então, nós vamos ter Nordeste do Brasil, que equivale a brasileiro, artista da cidade, que equivale a urbano, indústria do cinema, que equivale a cinematográfico. E aí, gente, outro conteúdo importante é a questão da concordância nominal do adjetivo. Gente, quando nós tratamos de colocar um adjetivo dentro de uma sintagma nominal, a gente deve levar em consideração o gênero e o número a qual aquela palavra pertence. Por exemplo, se eu tenho a palavra a menina, certo? Ela é feminina, tá? O substantivo é feminino. E essa palavra pode ganhar um adjetivo. Logo, esse adjetivo também terá que estar no feminino e no singular, já que a gente está tratando de uma menina, tá certo? Então, a menina linda. Se fosse meninas no plural, ficaria as meninas lindas. O adjetivo também ganhava a marca do plural. Da mesma forma que se eu estivesse tratando de uma palavra masculina, por exemplo, filme, tá? E aí, se eu quero dizer o filme, eu vou dar esse sintagma aí, um adjetivo, filme bom, tá? Eu vou colocar ali uma palavra masculina e no singular. Agora, se eu dissesse assim, os filmes, aí eu já tenho um plural. E o adjetivo que viria posteriormente também estaria no plural. Então, os filmes bons, tá? Então, aí nós temos, por exemplo, filme raro, filmes raros, se passasse para o plural, estudo produtivo, estudos produtivos, como eu acredito que a maioria de vocês estejam tendo, rotina agradável, tá certo? Rotinas agradáveis, risada alta, risadas altas, tá? Então, a gente não pode esquecer de concordar o substantivo com o adjetivo. Se o substantivo estiver no singular, o adjetivo estará no singular. Se o substantivo estiver no plural, o adjetivo também estará no plural. Se o substantivo é masculino, o adjetivo também é masculino. Se o substantivo é feminino, o adjetivo também é no feminino, tá certo? Então, a gente tem que sempre se lembrar da concordância nominal dentro das construções das nossas frases. Gente, os exercícios dessa atividade estão lá na página 100 e 101, especialmente nas questões 12 a 14. Um beijo imenso para vocês e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!